Graças a Deus. A paz do Senhor para todos. Amém. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo de número 5. Efésios 5 e o versículo 18. Efésios 5, versículo 18. Que bom que vocês vieram. Como é importante a gente estar no lugar de adoração como este. Muitos não têm força, outros não têm tempo, mas você veio. Efésios 5,18, quem encontrou, diz amém. Amém. Está escrito assim: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão ou à contenda, mas deixai-vos encher pelo Espírito, ou sejam cheios, ou enchei-vos do Espírito Santo. Pode se assentar, meus irmãos. Mas um culto de doutrina, culto de ensinamento, e eu peço atenção sua neste momento para a palavra de Deus. O tema é: por que vivemos uma vida tão vazia? Eu sei que não são todos que passam por esse dilema, mas quando nós analisamos pelo tempo que nós servimos a Deus e analisamos que na atualidade existe muito vazio espiritual. E o mais intrigante é que você conhece até pessoas que oram, mas mesmo assim a gente consegue notar um vazio de Deus. Cantar, a igreja nunca cantou como canta na atualidade. A igreja hoje canta muito mais do que qualquer outra época que eu me conheço como servo de Deus há 30 anos. Hoje a gente tem a possibilidade de ouvir a palavra de Deus com muito mais facilidade do que algum tempo atrás, onde as pessoas congregavam longe. Hoje quase todo mundo mora perto. Até eu moro a 3 quilômetros e pouco, e essa mesma gente tendo carro, mesmo se a gente estivesse a pé, comparado ao tempo onde me converti, é considerado perto onde eu moro para a igreja aqui, considerando a dificuldade que a gente tinha quando a gente se converteu, que era 2 léguas o local oficial de culto. Cada légua, não me lembro se é 6 quilômetros. Eu sei que a gente caminhava 2 horas, mas aquelas 2 horas para esquentar o chinelo. E se a gente pudesse, estava em todos os cultos, com chuva, sem sombrinha e guarda-chuva, com água, se tivesse chovendo, no meio da canela, e o chinelo e o sapato na mão para a água não carregar, pedras, e quando voltava à noite tinha ainda escorpiões e cobra no caminho. E se for tempo seco, não poderia ter um facho de luz para não colocar fogo nas fazendas. E eu digo para você que a gente não reclamava da distância. E a gente trabalhava o dia inteiro num serviço mais pesado do que qualquer um que está aqui nessa noite e executa, que era trabalhar com machado, foice, o dia inteiro,
Hoje se corta com motosserra, tem máquina que pega uma tora de madeira e num segundo, né, uns 10 segundos, mas quando eu me converti era tudo no machado. Você fica mais de mais de 2 horas cortando um negócio tão grosso que um caminhão carregava 2, 3, de tão grande que era. Fazendo carvão, fazer mandioca, fazer farinha manualmente, sem motor, tudo na faca, raspar mandioca manualmente, colocar no negócio feito de 2 ou 4 pessoas manualmente. Eu cheguei a ficar na casa de farinha mais de 24 horas sem ir em casa. Chegamos ali 6 horas da manhã, 3 horas da manhã, terminamos o dia, passamos o dia fazendo farinha, passamos uma noite e 6 horas do outro dia é que a gente foi embora. Não poderia parar. Para fazer 6 sacos de farinha manualmente demora muito, mas tinha que fazer. Mas o dia que a gente não podia cultuar por algum motivo, era uma falta que a gente sentia enorme. Muito difícil, sol quente, que a gente não ficava soltando a pele porque estava acostumado. O sol lá na Bahia, onde eu morava, muito mais quente do que Sorocaba, pelo menos fora da cobertura, muito quente. Trabalhando naquela poeira, cortando árvore, aquele pó que cai dentro da roupa da gente, parece que você está com um monte de coisa ruiando, mas você não tem o que fazer, não dá para proteger. Eu me lembro que meu pai estava numa mata uma vez. Alguém conhece o que é mandacaru? Tipo um espinheiro, tem uns espinhos desse tamanho. Tem diversos tipos. Meu pai estava cortando um pé daquele troço e um pedaço daquilo era muito alto. Quebrou porque ele é mole que nem palmas e caiu nas costas do meu pai. Ele foi espetado em uns 2 ou 3 lugares. Até hoje tem espinho que ele não pôde ser tirado porque corre risco de morte. Alguns tirou, fez uma cirurgia assim curta, mas profunda no meio das costas. Não queira imaginar. Pense aí uns espinhos do tamanho de um palito de dente, mas um negócio afiado caindo nas costas de alguém. Mas era um risco que a gente tinha o tempo todo. Mas por que eu estou contando isso? É que os irmãos trabalhavam o dia inteiro cortando árvore e cantando: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Não veja, não tinha relógio para olhar, a gente não tinha relógio, esse negócio era desconhecido para a gente. No radinho não dava para levar porque quem ia poder comprar pilha? A gente ficava tudo olhando assim pelo sol. A gente media tudo pelo sol. Na roça, né? Não vejo a hora de chegar em casa, tomar banho. Claro que não. Nem sempre tinha água para tomar banho. Era só banho de assento. Passa um pano aqui, debaixo do sobaco, nas virilhas, e vão para a igreja. E a gente não contava a prova. Agora da cidade, se um dia o chuveiro queima perto da hora de vir para o culto, você acredita que tem pessoa que não vem para o culto? Não tem nem ideia, vou esquentar rapidinho aqui no fogo e gastar um pouco de gás. Não tem, a gente acha que isso é um impedimento, mas era o prazer que eles tinham de cultuar. Mas meus irmãos, esse pessoal, eu fiz parte disso, a gente já chegava naquele lugar onde era iluminado por botijãozinho assim. O meu nome daquele troço lá, já até esqueci. Oi, candeeiro, não. Tinha candeeiro também, mas tinha outro, que era gás. Lampião. Quando era o mais sofisticado era lampião, mas geralmente era querosene, candeeiro era querosene, óleo diesel. Dia que só, 2 assim no máximo. E os irmãos, línguas estranhas, sem microfone, mesmo sendo na cidade, a igreja ainda não era construída. Mas pensa num povo que chegava com os pés cheios de poeira, que se batesse assim, ficava vermelho no lugar, e o povo chegava cultuando, nem dava para lavar, porque lavar como? Era uma escola a princípio, uma escola pública que foi liberada para cultuar, naquelas carteiras que você não pode levantar, você tem que sair abaixado para depois ficar de pé, porque é aquelas que você senta e ela fica em cima assim, você para escrever, é de 2 pessoas. E os irmãos cheios do Espírito Santo, porque eles tinham um anseio de chegar lá, de cultuar, de buscar a presença de Deus.
A maioria das pessoas da cidade tem um problema de não poder jejuar. Mas aqueles irmãos, eu não sei, fiz parte também, trabalhando o dia inteiro sem beber água, sem comer, umas carnes secas de jabá que dão uma sede medonha. Mas eles conseguiam amanhecer o dia jejuando e trabalhar no machado até 5 horas da tarde, ir para a igreja e só comer depois que voltar do culto. Já pensou? Alguns de nós desmaiariam 3 horas da tarde, trabalhando no machado, e jejuar até depois do culto terminar. Ou vocês pensam que eles também não tinham doença, não tinham enfermidade? Tinha. Mas aí depende da fé de cada um. Por que viver uma vida tão vazia? Nós precisamos valorizar o cultuar a Deus. Aleluia. Em Hebreus 10, 25, diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo costumes de alguns. Não deixar de se reunir como igreja, ou deixar de congregar, mas encorajemo-nos uns aos outros. Olha, não fique sem congregar. Ao contrário, encoraje o outro a fazer isso. Porque aqui não sabemos quem foi que escreveu. Ainda mais quando você vê que se aproxima aquele dia, o fim dos dias, próximo da volta de Jesus. Porque se conforme vai se chegando o fim dos tempos, a preocupação do escritor aqui deve ser mais intensa. É porque a batalha contra a nossa vida para trazer frieza espiritual, quanto mais se aproxima a volta de Jesus, é que essa batalha ela é mais intensa. Quanto mais vai se aproximando da volta de Jesus, devemos tomar muito mais cuidado, porque o inimigo investe bruscamente. Ele pega a gente de assalto, ele nos surpreende, ele nos aprisiona. E o pior, muitas vezes a gente não percebe que o diabo está nos amarrando. O culto é uma entrega e reconhecimento de alguém que é Deus e soberano. Com isso demonstramos isso através da adoração. Cultuar a Deus é nos aproximar dele, reconhecendo que ele é o único que é digno de ser adorado. Claro que essa aproximação, ela não é apenas quando a gente se reúne. A reunião acontece não é só por causa de Deus, é porque vivemos em comunidade, em sociedade. Essa participação de cada pessoa, essa comunhão. Por que os pastores... Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, ó. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha bem para cá, olha bem para cá. Não conversa agora. Geralmente as pessoas, quando estão bem espiritualmente com Deus e está de pé em comunhão com a congregação, a não ser que haja uma necessidade, ela não termina o culto e some de uma vez. A comunhão com os irmãos acaba atraindo você para conversar um pouquinho aqui, depois termina o culto, conversa um pouco ali, e bate um papo aqui, normal, despede e vai embora. Algumas igrejas, quando está mal espiritualmente, algumas não, toda igreja, quando ela está ruim espiritualmente, é muito comum terminar o culto e não piscar de olho, pode terminar dentro do horário. O povo some para casa. Mas uma igreja que ela é familiar, uma igreja que ela tem união e comunhão, é muito comum o pessoal, a gente está aqui pedindo, irmão, acabar o culto, deixa eu apagar a luz aqui, a gente precisa ir embora. Essa união, esse interligamento faz parte de um aquecimento espiritual. Então quando você diz assim, pastor, eu gosto de terminar o culto, eu gosto de terminar o culto, aí pegar meu caminho embora. Você está dizendo bastante coisa com isso. Você já foi traumatizado com pessoas na igreja.
Ou você está sendo traumatizado. Eu estou falando não de pessoas que têm problema com o horário e tem que trabalhar, o esposo é descrente, tem algumas coisas que te obrigam. Eu estou falando de pessoas que têm pressa, não é de pessoas que precisam. Quando precisa, até o pastor pode ser que um dia eu termine o culto aqui e vou embora rápido. Eu estou falando é de quem tem, que é uma questão permanente, certo? Então, essa comunhão de a gente conversar, tem irmãos que se abraçam, né? Tem que tomar muito cuidado, veja quem você está abraçando e quem está te abraçando, né? Se abraça, conversa, maravilha, bênção. Essa comunhão do terminar o culto é o reflexo do que como estamos espiritualmente. Então o culto começa individualmente. Em Romanos 12, o versículo 1, Paulo diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. Por que é que a gente às vezes vem para o culto e volta vazio? O culto é uma entrega. Só que às vezes a gente vem cultuar, só que a gente não se entrega a Deus. A gente não se oferece como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional, como fala esse versículo, do versículo 1 do capítulo 12 a Romanos. Não há uma entrega. Existem pessoas que ela não conseguem se concentrar quando se trata da Bíblia, mas se concentra em outros assuntos. Então o que acontece? Para essa pessoa é uma tortura ouvir uma pregação de meia hora, 45 minutos, uma hora, para ela é uma tortura. Mas ela consegue assistir 90 minutos o seu time de futebol ou coisa parecida. Mas quando se trata da palavra, ela tem dificuldade. Ela está revelando com isso que ela está má espiritualmente. Ela está vazia de Deus. Só que não reconhece essa necessidade. E esse vazio, a gente percebe que ele vinha alcançando muitas pessoas. Agora não, mas eu já preguei muito saindo das igrejas. E a gente percebia que cada igreja tinha uma temperatura. Cheguei um dia numa igreja, uma de nossas igrejas, ali em Votorantim. Eu fiquei muito indignado quando vi um casal de jovens, eram namorados. E na hora do cântico eles estavam lá, a moça cantando que era uma maravilha. E o rapaz fazia a guitarra quase falar. Mas quando chegou na hora da pregação, os dois foram para o pátio da igreja. A pregação está lá, aquela maravilha, o culto de manhã não à noite, que eu preguei num período, o pregador pregou em outro, só que eu fui nos dois cultos no mesmo dia. E o casal ficou adorando não, né? Cantando para a igreja, sei lá se é para a igreja, cantando e tocando. Quando acabou a parte da música, chegou a parte da pregação, aquele casal foi para o pátio e ficaram lá se agarrando, encostando, amassando o carro dos irmãos no pátio da igreja. E eu fiquei pensando, onde estão os obreiros que não expulsam esse casal de lá? Porque isso é coisa de expulsão. Por que não pediu para colocar ou mandou ele sumir de lá? Porque isso é brincar. Eu estava dentro da igreja, no púlpito, vendo o casal pela janela, porque a igreja tem aquela fileira, a igreja própria, de janelas do lado. E eles não estavam nem aí com o culto acontecendo e o casal se agarrando no pátio da igreja, uma distância mais ou menos da distância que estava o meu carro ali na porta da igreja. O que é isso? Pessoas vazias de Deus e que acabam atrapalhando os demais. Eu só não fui lá e dei um jeito na situação porque eu não era obreiro da igreja. Tomara que nunca aconteça coisa parecida onde eu estiver pastoreando, porque eu nem vou pedir calma para Jesus. Vou não, porque eu estaria orando errado para pedir calma num negócio desse. O negócio aí, Jesus dá capacidade, a gente já vai lá e já age, porque essa pessoa está desviada de Deus, porém dentro de uma igreja. Então apresentar, oferecer. Irmão, esse momento que vocês estão aqui é um momento precioso.
Parece uma coisa mais comum da vida, chegar no banco de uma igreja, uma cadeira, e sentar e ficar ali. Não. Você está aqui diante do Deus Todo-Poderoso, você deixou a sua casa e veio aqui para separar o momento de adoração, aquele que te salvou, te resgatou, te tirou do lamaçal do pecado, e você está aqui oferecendo a Ele a sua vida, dizendo: obrigado, Jesus, por me salvar, eu me dobro diante de Ti, porque Tu és digno de ser adorado. É isso que nós estamos aqui fazendo. É por isso que quem está aqui no púlpito, quem está pastoreando, dirigindo o culto, fica bastante incomodado quando vê as pessoas indiferentes do que está acontecendo. Quem está alheio ao que está ocorrendo aqui. Alguém cantando, alguém orando, alguém dando os avisos, alguém pregando. Mas às vezes as pessoas ficam tão desapercebidas, desinteressadas pelaquilo que Deus está fazendo. Algumas vezes a gente recebe a visitação de Deus. Visitar aqui não é a ideia de Deus ir de um lugar para o outro, como a gente faz, mas a ideia dele se manifestar profundamente. Algumas vezes acontece fora do período que não está nem acontecendo a pregação e nem um momento específico de oração. Mas Deus encontra o nosso coração e se manifesta. Se nesse momento a gente não vigiar, na hora da adoração, na hora de servir a Deus, ao invés da gente se concentrar no Senhor, ficarmos com o nosso coração irreverente, a gente perde a bênção, aquilo que Deus tem para nós. Todo culto tem uma liturgia. O que é liturgia? Liturgia trata dos elementos que compõem o culto. Tem a hora do cântico, das ofertas, da pregação, enfim, tudo que acontecer, isso faz parte da liturgia. E nós aplicamos, eu quero que você abra sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14 e 26, Paulo fala de algumas coisas no culto. Por que ficamos vazios? Por causa da maneira que a gente se aproxima diante de Deus. A forma como a gente se coloca. (14, 26). Nessa versão que eu copiei aqui está escrito assim: quando vocês se reunirem, um cantará, a ideia dos salmos, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará ou haja revelação, um falará em línguas e outro interpretará o que foi dito. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer ou que seja para edificação. Qual é o pensamento que vem em nossa mente quando nós nos preparamos para vir a este lugar? O que passa na nossa cabeça? Depois que entrou a teologia da prosperidade, a igreja pentecostal ela acabou se enveredando também e se tornou uma praga religiosa, onde cultuar sempre é a ideia de buscar bens. A ideia: eu vou lá para conquistar, eu vou lá para buscar, eu vou lá para tirar. E o pior é que esse buscar não se trata dos bens espirituais, mas sim dos físicos, daquilo que é temporário. Então Paulo fala: olha, quanto mais, irmão meus, quando vocês se juntar, presta atenção, ele diz assim: olha, um tem salmo, outro tem doutrina, quando você se apresentar, outro tem revelação, outro tem, ou seja, quando você se aproximar de Deus, você já chega com isso na reunião de culto.
Você vai buscar, vai à igreja, e quando chega lá, no lugar do culto, seja numa residência, seja onde for, você terá consigo revelação, doutrina, enfim, tudo que você levar, seja para a edificação da igreja. Então a ideia é, tem coisas que nós não temos, e nós podemos buscar de Deus, mas a apresentação é oferecer a Deus o nosso culto, mas eu não consigo oferecer no momento que estou pedindo, me dá. Oferecer é apresentar a nossa vida. Quando você apresenta a Deus um cântico, desde que ele seja de louvor, você está oferecendo a Deus. Já viu uma expressão que diz assim: olha, Deus já tem falado conosco aqui de diversas maneiras, através do louvor, através disso. Do louvor não, Deus não fala através de louvor, Deus fala através de hinos espirituais, que é dirigido à igreja. Porque o louvor é as palavras dirigidas a Deus. É você que fala com Deus quando louva. Agora, a música evangélica, você fala para a igreja quando você canta, e esta pode servir como mensagem. Então Deus não fala por meio do louvor, Deus fala através dos hinos, que não é de louvor. Então, o que compõe a nossa liturgia? No nosso caso, a liturgia básica, não é de todos os cultos, mas a liturgia básica, como nós aqui, por exemplo, a gente inicia geralmente com uma oração. Eu estou falando porque é que a gente vem num culto e volta vazio. É muito comum quando a gente fala assim: vamos orar para iniciar o culto. Você não precisa fazer isso, até porque você vai ter que ficar olhando para trás. Mas eu, como pastor, a gente está orando e a gente, de vez em quando, abre o olho um pouquinho. E a gente percebe que algumas pessoas não conseguem fechar os olhos quando diz: vamos orar. Sabe o que vai acontecer? Você vai voltar para casa vazio, porque você vai ficar distraído. É um momento separado para a oração. Por que fazer outra coisa? Isso se chama de irreverência. A oração é o que mesmo? A oração é falar com Deus. Eu aproveito enquanto os irmãos estão falando com Deus para ir beber água. Eu aproveito enquanto os irmãos estão orando para falar ao ouvido dele uma coisa que eu poderia deixar o culto terminar para falar. Então eu estou sendo irreverente. Em Eclesiastes, eu não me lembro bem qual é o versículo, que diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, na presença de Deus. Os anjos são santos e eles são bem em algum grau mais elevado do que nós, e eles reverenciam Deus. Lembra do serafim? Diante de Deus tinha 6 asas, com 2 voava, com 2 cobriu o rosto e com 2 cobriu os pés. Sabe o que é isso? Mesmo sendo um ser angelical, sem pecado, se aproximando de Deus com uma extrema reverência. Uma pessoa irreverente dificilmente sentirá a presença de Deus, porque a irreverência, Deus é ser indiferente com a sua presença. É ser indiferente com aquele que está falando. Então, nós oramos. A pergunta é: você também ora? Na hora que diz vamos começar o culto, eu sei que há necessidades às vezes de você se locomover. Tem a diaconisa, tem os porteiros, às vezes há uma necessidade de se descer e fazer alguma coisa específica, e Deus compreenderá. Mas nós temos o tempo do mundo para a gente, depois que chega na igreja, beber um pouquinho de água a mais, para a gente não ter que ir de meia hora ao banheiro, ou beber água no filtro. Tem uma coisa que a gente faz que é bom, mas por outro lado não sei se é bom, é pegar uma bandeja e sair servindo água para todos os irmãos, porque aí os irmãos vão mais no banheiro quando acontece isso.
Esses dias a gente foi assistir o filme A Forja. Quem aqui foi assistir o filme A Forja? Levanta aí. Eu não me lembro de nenhum. Quanto tempo a gente ficou lá mesmo? Mais ou menos 1h30, certo? Eu não me lembro de nenhum de vocês ter ido no banheiro. Eu não me lembro, meus irmãos. A gente vai no hospital, vai no consultório, vai em algum lugar. A gente segura no máximo e não vai passar mal. Para poder ir, não tem que ficar locomovendo, a gente não tem aquela vergonha. Mas quando chega na igreja, a gente se sente à vontade, vai e vem, e vai beber metade do copo, e o resto a gente deixa no pé da cadeira. Quem vai limpar a igreja sabe disso. Sabe o que é isso? A indiferença. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Então se entrega. O momento de oração que é tão pouco, aproveita e fala com Deus. Deus, uma coisa eu quero te pedir, me enche com teu Espírito Santo, Senhor. A gente chega na igreja, tem 4, 5 que esqueceram de dobrar o joelho e a gente fica com vergonha e a gente também não dobra. Estou falando de quem pode, entenda. Ou a gente dobra um joelho, é tão rápido que não dá tempo nem dobrar os dois. A gente dobra um e o outro já está passando para cima da cadeira. Aquela oração, relâmpago. E depois a gente fica assim, por que eu não sinto Deus? Por que aquela irmã chora de poder? Por que aquele irmão se derrete na presença do Senhor? Por que aquele irmão tem tanta força de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, de vir à igreja todos os cultos, mas eu não tenho? Por quê? Porque ele está cheio, porque valorizou a presença de Deus. Porque quem fala com Deus de coração aberto, recebe força, recebe graça, recebe ânimo. E aí você vai caminhar 1 hora para chegar à igreja e vai chegando lá e vai até esquecer que está dando quebra nas pernas. Chega lá meio fadigando, mas sentindo a presença do grande Deus. No culto também nós temos cântico. Nós estamos querendo, vou no mês que vem ver se eu acho, não, vou conversar com o pastor vice-presidente, para ele conseguir para a gente algumas coisas, vai para o projetor, tem a tela, o notebook, essas coisas, para a gente colocar uma tela aqui, para passar os hinos da harpa, os hinos das irmãs, os hinos dos jovens, para facilitar. Mas eu fico pensando, tem alguns hinos que a gente conhece. Quem é que não conhece o hino? Ó pão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas por que vocês não cantaram do mesmo jeito quando a irmã Daniela cantou aqui hoje? Por que tem 2 cantando e tem outros assim, na cadeira, batendo o joelho, nem tentando, de alguma forma? Vai terminar o culto e a gente vai estar vazio. Expressa, solta de dentro a vontade que você tem de servir a Deus. Fala com Ele. Se for desabafar, desabafa, cante. Você conhece o cântico? Na hora do louvor, a metade da igreja, às vezes fica mais da metade. Estou falando daqui do Santa Lúcia, porque a gente observa, eu fico sentando ali e de vez em quando eu fico dando aquela olhada, eu olho para a mocidade, tem 1, 2 cantando e outros dando cosquinha, cutucando a costela do outro, o outro tratando não sei o que, e outro fazendo pergunta. Às vezes não é só eles não, às vezes as irmãs também. A gente faz a oração para iniciar o culto e o pastor e o obreiro está aqui clamando e as irmãs estão lá fazendo aquela oração daquela igreja, só confirma. Abra o seu coração. Se a oração é um tom de clamor, diz a Bíblia, busca-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Mas em Jeremias também diz, clamas a mim e responder-te-ei. Abre essa boca para falar uma palavra de oração. Abre essa boca para louvar a Deus e a sua vida será cheia da sua presença. É preciso ter uma entrega, meus irmãos. Deus procura coração para Ele manifestar sua graça, como o povo quando sacrificou ali em Jerusalém, quando inaugurou o templo. A glória de Deus foi tão grande naquele lugar que
os ministros não conseguiam ministrar, porque a fumaça da glória de Deus invadiu aquele lugar. O povo da minha época, quando era novo convertido, não era diferente de hoje como pessoa. Mas qual é a diferença então, pastor Ailton? É porque eles andavam tanto, eles corriam tanto. Um povo que jejuava 2 vezes, geralmente lá tinha o hábito de jejuar 2 vezes por semana. Orar de madrugada era a coisa mais comum. Não tinha rádio, não tinha televisão para assistir programa evangélico. Quando encontrava, não era todos que tinham a Bíblia, a harpa também não. E quando tinha, era faltando a capa, porque recebeu de doação que foi da cidade para o interior. Mas eles tinham o prazer de servir a Deus. Como na Rússia, uma época do passado era tão grave, até hoje é, mas teve época que era pior, onde as pessoas não tinham Bíblia. E quando o missionário levava a Bíblia, presta atenção, não converse. Quando o missionário levava a Bíblia, presbítero Aparecido, não tinha como levar a Bíblia para todo mundo. E eles arrancavam uma página, toma uma página para você, outra página para você, a outra para você, mas a de você, se eles pegarem você com essa página no bolso, você morre. Mas lhe dá a página da Bíblia. Assim mesmo, o que as mulheres faziam? Dobrava a folha da Bíblia bem pequenininho e escondia dentro do cabelo, porque não podia ler em qualquer lugar. E quando estava no lugar onde ninguém podia ver, e algumas vezes dentro da mata, pegava ali dentro e lia a página da Bíblia, chorando, como fosse alguém faminto que encontrou um pedaço de pão e se alegrava com aquelas palavras. E nós hoje que temos tanta Bíblia, temos acesso, e nós esquecemos de trazer a Bíblia. Alguns até hoje, até velho de crente, já teve condição e mente dizendo que não teve condição de comprar a Bíblia. O pastor fala, vamos fazer a leitura da Bíblia. A pessoa deixa a sua Bíblia dobrada no banco e não importa de abrir a sua Bíblia. Isso é um afastamento de Deus. Como é que a gente agindo assim diante de Deus, Deus vai se manifestar? Não vai. Mas a palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão cheios de Deus. Aleluia. O que é que estamos fazendo com a nossa Bíblia? A gente troca a Bíblia pelo jogo do celular, do computador. A gente troca a Bíblia por outras coisas. A gente tem tempo para tudo, mas a gente tem coragem de dizer: eu não tive essa semana tempo de ler a Bíblia. Não fala isso porque você teve, eu tive. A questão é, eu não me dispus a fazer isso aí, eu não quis fazer isso aí, porque se eu tivesse tanta sede pela palavra de Deus, eu cortaria uma refeição só para eu ter tempo de comer a palavra de Deus. Como está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós estamos vivendo apenas de pão, nós estamos vivendo apenas de refrigerante, de lanche, estamos vivendo apenas de arroz e feijão, e estamos comidos vazios, porque a palavra de Deus está distante de nós. Igreja de Jesus, as nossas contribuições também fazem parte da nossa adoração. Uma vez ou outra a gente tem dificuldade e não tem condições às vezes de trazer o dízimo e a oferta na igreja. Uma vez ou outra a gente se apertou, se enrolou, porque fez dívida, muitas vezes até desnecessariamente, depois descobriu que... E aí quem sofre? A obra de Deus. Mas alguns de nós vivemos a vida inteira nesse negócio: não posso, não tenho. Estou falando de quem trabalha. Eu não tenho, eu não consigo, não deu. Sabe que faz parte da sua adoração. Deus fica muito triste, não é que Deus precisa, mas a obra dele precisa. Fecha a mão na obra de Deus é ser a favor de templos também se fecharem. Fechar as mãos na obra de Deus é ser a favor de muitas coisas que poderiam acontecer na obra de Deus não
Mas a gente pensa que o oferta e dízimo é uma coisa à parte. Faz parte da sua adoração. Era uma coisa tão séria no tempo bíblico que Deus punia o povo quando eles deixavam de contribuir. Deus mandava praga para o povo quando eles não contribuíam. E aí Deus repreendia aquela praga de gafanhotos quando eles voltavam, o povo de Israel. Isso é tão importante que a Bíblia diz que Deus ama quem contribui com alegria. Isso mexe com Deus, parece que não, mas mexe com Deus, porque Ele vê, não é o dinheiro em si, mas o porquê, a sua motivação, a sua intenção, a nossa intenção. Porque Deus é dono de tudo que nós temos, que possuímos. Nós somos apenas ministro ou alguém que está organizando, somos mordomo. E estamos confiando nele quando você contribui. Porque se você for olhar para as suas necessidades, você não traz mesmo. Porque quem é de nós que não temos dívida? Quantas vezes chega perto da minha fatura, eu estou falando de mim, e eu fico pensando, será que dessa vez eu vou conseguir? Quantas vezes? E aí a gente acompanha, irmã Lúcia, lá no aplicativo do celular, do cartão de crédito, e a gente vê lá um negócio, já lá em cima, porque agora você já sabe quanto vai chegar na fatura, antes da fatura chegar, dá para você saber. E aí a gente sabe que geralmente quando chegam uns 2 dias para a fatura chegar, eles ainda colocam alguma coisa que deixaram para trás. Você nunca sabe o tanto que vai acrescentar. Mas de repente, você que confia em Deus, chega o dia, tudo deu certo. Mas Deus se lembra, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Então, queridos irmãos, por que estamos vazios? Porque estamos nos esquecendo de nos entregar sem reserva ao nosso Deus. Recapitulando, a gente chega na igreja para orar, a gente fica, tomara que acaba logo essa oração. Tomara que aqui a gente não tem oração longa aqui na igreja. Eu fico pensando, preste atenção, você que está conversando. Eu fico pensando numa pessoa que não se converteu ontem, pessoa que já tem meses, 10 minutos de oração para a gente começar o culto. Geralmente a gente não ora 10 minutos aqui, dificilmente dá 10, geralmente é menos. O que acontece com a pessoa que já tem tempo na obra de Deus, não está com dor no joelho, e se tiver, Deus pode curar para você orar melhor, porque de joelho a gente consegue orar melhor. Não é errado, mas a gente consegue orar melhor. 10 minutos para uma pessoa que já é veterana, que já tem tempo na igreja, a maioria já são até batizados. O que é que acontece? Que com 5 minutos a gente já não tem mais o que falar para Deus. O pastor começa a orar com 5 minutos, o pastor olha, está a metade da igreja sentada. Você não sabe o tanto de preocupação que a gente fica. Não é questão de obrigar você a orar. A questão é, por que essas coisas acontecem? Porque essas coisas não eram assim. Um dia eu fui em uma de nossas igrejas, na região aqui, que tinha mais ou menos ali umas 600 pessoas. E mais ou menos uns 10 obreiros no púlpito orando, aqueles obreiros, línguas estranhas. E eu cheguei ali mais ou menos 7 horas, os obreiros tinham chegado um pouco antes. Mais ou menos 7 horas, o povo chega cedo para encontrar lugar e não para buscar a Deus. E olhando assim, todo mundo no mesmo nível, todo mundo sentado. E os obreiros lá no púlpito, intercedendo. O sacerdote intercedendo e o povo falando de novela. Falando do seu time. Falando porque essa oração, quando vai parar. E outro vai no banheiro. E a criança com um salgadinho. E outro que mexe no celular. E aquela coisa toda. O que é que está acontecendo com a igreja de Jesus? Vazio espiritual. Mas eu quero dizer para você, igreja, que quem quiser ser cheio de Deus, como diz Paulo aos Efésios, não vos embriagueis com vinho, porque o vinho traz contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O Deus que nós servimos está aqui nessa noite. E você que está escutando, se quiser sentir o poder de Deus e ser cheio de Deus, depende de você querer
se lançar e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, porque é uma coisa muito triste, Deus, eu vim na igreja e voltar para casa sem sentir a tua presença. Aleluia. Porque isso é preocupante conosco. A gente brinca muito de ser crente. A gente brinca. Parece que a palavra não fala mais ao nosso coração. Algumas vezes eu já fui em cultos em que o pregador precisava pedir um pouco para parar um pouco para poder conseguir pregar. Ele, o povo estava dando som da pregação, não, o pregador nem começou a pregar, e o povo estava tão tomado da glória, que precisa, irmão, espera um pouquinho aí, daqui a pouco você dá glória, espera um pouco aí, daqui a pouco você dá glória. Mas o povo está ali: Senhor, usa o pregador. O povo chegava cedo para orar. Deus usa o pregador. Eu nem sei quem é que vai ser o pregador que vai ter estar aqui nessa noite. Eu nem sei quem é que vai ser o cantor, Senhor. Usa o cantor, usa o pregador. Na semana de ceia, eu não sei se o varão chegou a alcançar, que a igreja tinha oração de joelho a semana inteira antes da ceia. E os irmãos, quando chegavam, parece ficção que eu estou falando, mas não é. Quando os irmãos chegavam na igreja, que olhava a mesa aqui na frente, tinha gente que começava a chorar pela presença de Deus. Eu não vejo a hora de pegar aquele pedacinho de pão. E os novos convertidos, a gente tinha que falar com ele: você depois se batiza, não está preparado. E eles: eu quero ser batizado para uma ceia. E os jovens com 14, 15 anos, quando começou a Bíblia Pentecostal, congreguei numa igreja, que os jovens compravam a maior Bíblia que tinha, e chegavam na igreja, aquele jovem de gravata e paletó. Eu me lembro ali no sul de São Paulo, você pensava até que eram pregadores, não era não, eles tinham vontade de ser pregador, e quando falava, quem quiser ser cheio de Deus, vinha aqui na frente. Os adolescentes e os jovens, os primeiros que se aproximavam, querendo sentir esse Deus. O que é que Deus colocou no meu coração trazer essa palavra nessa noite? É que a gente não precisa ser igual aos outros que estão morrendo espiritualmente. Já vi muitas essas coisas por onde passei pregando. Já vi onde na hora do louvor todas as pessoas se envolviam. Chegava na hora da pregação, que é outra parte que faz parte da liturgia. Quando chegava na hora da pregação, o corredor das igrejas ficava cheio de gente conversando para lá e para cá, que o pregador ou que estava dirigindo o culto falava assim: gente, vai ter a pregação agora, por favor, entra todo mundo. Em alguns lugares os obreiros têm que fazer pausa e dizer: só vou quando começar, quando todo mundo entrar. E entra aquela fileira de gente que estava batendo papo lá no corredor na hora da pregação. O que é isso? Falta da glória de Deus. É por isso que tem uns mal que estão nos atacando. É por isso que tem algumas coisas que estão nos atingindo. A gente vai para a igreja e a pregação, a gente não consegue ouvir Deus falar mais através da pregação. A gente não consegue se soltar quando está cantando um hino de louvor a Deus. A gente não consegue se dobrar na hora da oração. A gente tem dificuldade para trazer R$1 de oferta para a igreja. A gente tem dificuldade para sair para evangelizar. Quando tem um culto ao ar livre, a gente sempre arruma uma visita para receber. Quando a gente é convidado, vamos limpar a igreja, é uma dificuldade para encontrar uma pessoa. Vamos comigo fazer uma visita, nunca dá. O que é isso? A igreja nunca foi assim. Vocês sabem o que está acontecendo? Nós estamos morrendo em todos os aspectos. Mas eu quero dizer para você, a glória do Espírito Santo ainda está com a igreja. Aquele que quiser ser cheio, ele está disposto a encher ainda nessa geração. E eu quero pedir para você ficar de pé para a gente orar. Peça graça a Deus e fica de pé. Eu quero pedir todos os jovens aqui na frente, por favor, toda a mocidade. Deus quer levantar uma geração de pessoas comprometida com Ele, que tenha prazer de sentir a sua glória e sair por aí espalhando essas maravilhas que o Senhor pode fazer. Você deseja receber o renovo do Espírito Santo? Quem quiser vir aqui na frente, quem sabe seja hoje que Deus vai encher você.
Alguém mais quer se sentir? Quer ser cheio de Deus? Não se contente com esse vazio.